um assunto que sempre preocupou os pensadores, os filósofos, os teólogos, sem que chegassem a uma conclusão definitiva. O que é o mal? Até Santo Agostinho questionou este tema, procurando entender por que Deus permitiria que existisse o mal, se Deus foi o Criador de tudo, e Deus, criando todas as coisas do universo, jamais poderia ter criado o mal. Então, isto levava a uma dificuldade de entendimento do que pode significar e do que é realmente o mal. O mal só pode ser explicado de uma forma. Eu não vejo, até hoje, outra explicação razoável para que se justifique a existência do mal. O mal não é um poder, não é uma força como o bem. Deus criou o bem. O mal, não. Então, como justificar o mal? Nos estudos que temos feito, nas pesquisas, na concretização dos conceitos que conseguimos alinhar em nosso pensamento, o mal só tem uma forma de ser explicado. É através da reencarnação. O conceito de reencarnação, apregoado pelas religiões, pelas filosofias orientais, teve um reforço extraordinário quando, no século XIX, meados desse século, Allan Kardec codificou uma nova doutrina, trazendo a todos nós uma visão diferente do caminho que nós devemos percorrer aqui na Terra e cumprirmos a nossa missão. A reencarnação, então, teve um reforço extraordinário no meu modo de ver, desde que Charles Darwin, no século XIX, nos trouxe o conceito, a visão da evolução das espécies. No meu modo de ver também, uma revolução extraordinária que nos abriu os olhos e nos direcionou em novos rumos. Através da evolução focada por Charles Darwin, apenas no lado material, evolução física, nós podemos juntar a este conceito a evolução do nosso espírito. Nós todos somos produtos da evolução espiritual. Através dos milênios, os nossos espíritos foram evoluindo, progredindo na escala animal, até chegar à escala hominal, onde a inteligência, o conhecimento se destacaram e conduziram o homem ao conhecimento que tem hoje. Apenas a reencarnação, a oportunidade de nossos espíritos retornarem a este plano e a cada vida terem novos conhecimentos, agregarem novos conceitos, foi possível nós chegarmos ao estado evolutivo de hoje, tanto fisicamente como principalmente espiritualmente. Nós não poderíamos jamais, se existisse apenas uma vida, uma existência, adquirirmos todo o conhecimento que nós temos no momento atual, porque isto daria a todos nós a ideia de que Deus não foi justo. Deus não teria sido perfeito em dar uma oportunidade igual a todos. Mas todos nós que vimos
evoluindo através das eras, temos a oportunidade de chegarmos ao conhecimento atual por nosso próprio esforço, por nossa própria dedicação. Isto, então, nos permitiu sabermos hoje o que sabemos e termos oportunidade de irmos evoluindo cada vez mais ao infinito para novos conhecimentos, para novos conceitos. Então, esta abertura a todos nós concedidos pela reencarnação nos mostra que todos nós temos a mesma oportunidade que Deus nos concedeu de nos aprimorarmos, de evoluirmos e de sabermos cada vez mais. Não existem privilégios. Deus não selecionou alguns para terem a graça do conhecimento, da cultura, enquanto a outros concedeu sofrimentos, concedeu falta de oportunidades para aprimorarem seus conceitos e seu conhecimento. Deus é justo, Deus é perfeito e jamais faria seleção entre seus filhos, dando a alguns a oportunidade do conhecimento e a outros de não terem esta oportunidade, de nascerem com deficiências físicas e mentais, toldando a oportunidade do crescimento. Então, a reencarnação justifica a nossa existência atual. Se nós lembrarmos da teoria de Darwin, que evoluímos através das espécies, que o nosso espírito acompanhou a evolução física, tendo a oportunidade de reencarnar cada vez em espécies mais evoluídas, até o momento atual de atingirmos a nossa condição de Homo sapiens. Todos nós tivemos a mesma oportunidade. Se nós, então, lembrarmos do que Darwin nos deixou, que vimos evoluindo através das espécies animais, nós lembramos que nas séries que o nosso espírito esteve encarnado como animais selvagens, animais primitivos, em que a maldade não existia e apenas a necessidade da sobrevivência fazia com que eles se tornassem predadores, alimentando-se de seus semelhantes para sobreviverem. E nós trazemos em todos nós, no nosso inconsciente, gravados estes conceitos de predadores. Ainda hoje, nós somos verdadeiros predadores. Nós ainda nos alimentamos de animais que são sacrificados para que nós possamos sobreviver fisicamente e levarmos a nossa vida na condição que a nossa fisiologia nos impõe. Há tempos atrás, me lembro ainda, no tempo dos nossos pais, quando eles queriam se alimentar de um animal que pudesse trazer a eles as proteínas necessárias, as aves, os frangos, as galinhas, chamadas caipiras, eram compradas no mercado por nossas mães e eram sacrificadas em casa, tendo o pescoço cortado, sangradas, depenadas e depois iam para a panela. Então nós éramos predadores maiores do que somos hoje, porque hoje ninguém mais faz isto. Mas nós delegamos a outros esta obrigação de nos fornecerem o alimento de origem animal.
nós não matamos mais os frangos em casa. Nós não matamos os bois, os carneiros. Nós delegamos a outros esta obrigação. Então, mas nós não deixamos de ser predadores, porque nós nos valemos daqueles que se dedicam a este mistério. Mas a nossa evolução vai nos permitir superarmos esta necessidade da proteína animal para a nossa sobrevivência. Se nós, daqui a 100 anos, talvez, olharmos para trás, vamos ficar estarrecidos de vermos que nos alimentávamos ainda de animais que nós matávamos para comer. Acredito que nesse período de vida, a nossa evolução vai nos permitir mudarmos radicalmente a nossa forma de alimentação. Voltando aos animais, lembrando que quando estes predadores matam suas vítimas para se alimentar, não está aí incluída a maldade. Então não existe mal entre os animais, apenas a satisfação de seus instintos em sobreviver. Isto veio através da evolução, gravado em nosso inconsciente. Hoje, nos dias atuais, em que nós vemos o que nós consideramos maldade entre os seres humanos, no meu modo de ver, é uma forma, basicamente, de sobrevivência. Nós trazemos gravados em nós o instinto predador. Qual é a finalidade do homem no mundo? Por que nós estamos aqui? Todos nós, bons ou maus, temos um objetivo: é sermos felizes. Aqueles que se libertaram, evoluindo um pouco mais através do conhecimento, do aprimoramento espiritual, conseguem se libertar deste flagelo que nós chamamos de mal. As pessoas mais primitivas espiritualmente buscam, de uma forma, esta felicidade que todos nós buscamos. E como eles buscam? Através da satisfação dos seus desejos. E qual é o desejo daquele indivíduo mais primitivo, daquele indivíduo não tão evoluído espiritualmente? É ter aquilo que ele deseja, não importando os meios. Me lembro Maquiavel, que dizia em sua obra O Príncipe, que o fim justificam os meios. Então, estes indivíduos, justificando as suas atitudes, roubam, matam, sacrificam, estupram, na busca do seu desejo, na busca da felicidade, uma forma distorcida de encarar a felicidade. Então, o homem, como ser produto da evolução, nós trazemos implicitamente em nós, gravado em nosso espírito e através do nosso inconsciente, podendo se manifestar, buscando a satisfação dos nossos desejos, buscando a nossa felicidade de forma irregular, distorcida. Então, nós vemos que o mal em si não é próprio do ser humano. O seu primitivismo, sim. Ele faz com que nós cometamos erros, pratiquemos injustiças, maldades, baseado exclusivamente numa forma não evoluída da espiritualidade.
Quando os nossos filósofos, teólogos, pensadores, religiosos voltarem suas vistas para a reencarnação, eles terão forçosamente que entender que só esta reencarnação, só esta forma que Deus nos concedeu de aprimorarmos os nossos espíritos, poderá justificar o que consideramos como a existência do mal, que é exclusivamente o primitivismo dos nossos espíritos. E este primitivismo que aflora a todos nós, não é específico das pessoas menos evoluídas espiritualmente. Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós, em determinados momentos de nossas vidas, quando somos desafiados, quando nos encontramos diante de dificuldades, de problemas, de atritos, nós fazemos aflorar em nós estes conceitos primitivos que trazemos ainda gravados em nosso espírito. Se nós observarmos no dia a dia, todos nós, numa cidade como São Paulo, onde o trânsito é estressante, cria obstáculos ao nosso comportamento, quando somos desafiados por outros motoristas que nos fecham, que nos criam problemas, que agridem os nossos carros, nós nos revoltamos. E a primeira reação que acabamos tendo é da desforra. Isto é o afloramento deste sentimento primitivo. E nós temos que observar muito atentamente o nosso comportamento nestas circunstâncias. Quando alguém nos prejudica de determinada forma, quando alguém nos traz problemas econômicos, financeiros, emocionais, o instinto de vingança aflora. O instinto de retaliação chega à nossa mente. E nós acabamos errando profundamente quando damos vazão a este instinto primitivo. Quando nós deixamos que estas emoções negativas dominem a nossa mente. Depois, talvez até possamos nos arrepender, mas já cometemos o nosso delito. Já mostramos a nossa inferioridade. Então é necessário que todos nós tenhamos, através de práticas meditativas, técnicas de relaxamento diários, que possamos sair de nossas casas para o nosso trabalho ou para o nosso lazer, imbuídos do conceito de tranquilidade, de fraternidade. Só assim nós poderemos dominar estes nossos instintos que ainda estão arraigados no nosso espírito. Posteriormente, vamos dar indicações de como praticarmos estas técnicas para que possamos sair de casa equilibrados, de forma de agirmos ponderadamente e não agredirmos os nossos semelhantes.